A humanidade sempre observou as estrelas. Mesmo antes da invenção da roda, culturas primitivas construíram grandes monumentos de pedra para gravar os movimentos do céu. Mas apenas no último século, alguns pioneiros enfrentaram demônios pessoais e a exposição ao ridículo para criar máquinas magníficas, janelas para as maravilhas do cosmos. E agora, os olhos do homem vão muito além de seu mundo, vasculhando o passado e contemplando a aurora da criação. A seguir em Maravilhas Modernas, observatórios, de Stonehenge ao telescópio espacial. Maravillas Modernas. Grandes observatórios de pedra. A ciência dos telescópios modernos é mais fantástica do que muita ficção científica. As imagens captadas por eles é mais espetacular que qualquer visão imaginária. Eles aumentaram nosso alcance até as fronteiras do misterioso universo em que nascemos. Os homens antigos ansiavam por um elo entre as misteriosas luzes no céu e sua vida cotidiana, vendo os animais à sua volta como imagens no céu. Milhares de anos antes de Cristo, povos muito distantes entre si construíram enormes observatórios de pedra para mapear os ciclos do Sol e da Lua. Do Egito até as Américas, restos destes mapas estelares existem em todo o globo. Estas estruturas eram tão importantes que gerações seguintes passavam por trabalho extenuante para completá-las. Stonehenge was the pinnacle of what that technology was capable of producing in those times, with something like 20,000 man-years of effort to move these massive blocks from North Wales all the way down to the south of England, a distance of several hundred miles. And this was probably without any beasts of burden to pull them. They were probably moved by hand, rolling on logs for that entire distance. So it was a huge effort and represented the best that that technology was capable of doing in terms of astronomical observatories. Por milhares de anos, a tecnologia celestial da humanidade e seu conhecimento das estrelas pouco evoluíram. Então, em um dia afortunado de 1609, o óptico holandês Hans Lippershey acidentalmente olhou para duas lentes e percebeu que as lentes gêmeas aumentavam os objetos. Nascia o telescópio. Um professor italiano de matemática, Galileu Galilei, percebeu o potencial militar do instrumento, demonstrando ao Senado de Veneza que a tal lente de espiar permitia avistar navios 2 horas antes do que a olho nu. O Senado, agradecido, logo dobrou o salário de Galileu. Em 1612, Galileu voltou sua lente de espiar para o céu e instantaneamente viu 10.000 vezes mais longe que qualquer ser humano havia visto. Com o tempo, suas observações pioneiras revelariam que a Terra gira em torno do Sol, contrariando frontalmente a crença de que a Terra era o centro do universo. A Igreja Católica não gostou. Galileu foi julgado pela Santa Inquisição Romana por heresia. Sob ameaça de tortura, ele reafirmou em público a crença da Igreja de que a Terra era imóvel. Mas, enquanto era levado ao que seria uma prisão domiciliar pelo resto de sua vida e, ao final, cegueira causada por observar o Sol, ele sussurrava: "Empurre, se move." No entanto, ela se move. George Hale. O ano de 1868 viu nascer um homem que, como Galileu, dedicou-se de corpo e alma ao avanço da astronomia. George Ellery Hale. Quando garoto, Hale leu Da Terra à Lua, de Júlio Verne, e se encantou com a astronomia. Aos 13 anos, já estava trabalhando com astrônomos profissionais. A missão que Hale criara para si era criar telescópios cada vez mais poderosos,
máquinas de tamanho assustador e precisão fora do comum para mostrar os segredos do universo. Para alcançar este objetivo, ele passaria por intermináveis obstáculos, incluindo uma eterna luta contra sua doença mental. At times, the demons were literally crippling. He would wake up in the night and have a sense of little demons coming and talking to him and telling him his life was worthless and everything he had done was worthless. And much of his life was a battle between these periods of extraordinary clarity, when he was able to do what perhaps no other scientist or organizer of science could do, and periods when he was almost incapacitated by these demons, when he would have to retire to a dark room. O começo do século XX foi uma era de competição pela construção de máquinas maiores e melhores. Navios, prédios, trens, engenheiros corriam para construir versões mais espetaculares. Hale se aproveitou desse espírito perdulário para levantar dinheiro para seus projetos épicos. Em 1907, ele começou um esforço de uma década para criar um telescópio com espelho de 2,5 metros de diâmetro, o mais ambicioso já tentado. Este instrumento, se fosse construído, poderia responder às antigas perguntas sobre o tamanho e a idade do universo. Hale se ocupou pessoalmente do industrial Andrew Carnegie, paparicando-o, demonstrando como telescópios funcionavam, encantando-o com as maravilhas descobertas que viriam. A Fundação Carnegie providenciou a verba necessária e, nos anos seguintes, um domo surgiu no topo do remoto Monte Wilson, perto de Pasadena, Califórnia. Escolhido por causa do céu limpo e pela distância de luzes artificiais, o Monte Wilson veria trabalhadores convergirem às centenas para transformar o sonho de Hale em uma realidade de vidro e aço. Apenas em 1917, o grande observatório seria completado. Ele finalmente estava pronto, mas apenas a primeira observação no telescópio, conhecida como primeira luz, diria se ele funcionava. Em uma fria noite de novembro, Hale guiou 20 colegas por uma ponte estreita de madeira até o domo. Com eles estava o poeta Alfred Noyes, pronto para gravar a ocasião histórica da primeira luz no telescópio mais poderoso do mundo. Que jogador apostaria tanto tempo, paciência e tesouro em um único trono? Toda sua juventude alimentar a chama deste trabalho. Apenas uma vez na vida de um cientista surge este drama. Se ele falhar, falha totalmente. Alfred Noyes, Observadores da Noite. Hale, que envelhecera de 39 para 49 anos no decorrer do projeto, teve a honra da primeira observação e apontou o telescópio para Júpiter. Para seu horror, não apenas uma, mas várias imagens se sobrepunham no visor. O espelho de 2,5 metros parecia fatalmente defeituoso. A obsessão de 10 anos de Hale parecia ter falhado, mas então um colega lembrou que os operários haviam deixado o domo aberto durante o dia. Talvez o calor residual estivesse causando distorção. Hale precisou esperar horas até o espelho esfriar. And for those few hours, no one is quite sure whether they have a total dud on their hands or a magnificent new telescope. Hale and Walter Adams don't even sleep until they come back 2.5 hours later. Come back in, spin the telescope around to a new target, look in and, sure enough, see perhaps the clearest and most brilliant image anyone had ever seen through a telescope. Edwin Hubble e a expansão do universo. Hale construíra o telescópio de 2,5 metros, mas as observações do astrônomo Edwin Hubble é que o tornariam famoso. Astro do basquete no colegial, acadêmico e veterano da Primeira Guerra, Edwin Hubble trocou o direito pela astronomia, pois, como dizia, astronomia é importante.
Hubble affected in almost every circumstance: a British accent, he wasn't at all British, a pipe, a tweed jacket, and a set of mannerisms that were really, if you want, English common room and sherry sipping. It didn't win him a lot of friends among fellow astronomers. Mas ninguém questiona o intelecto de Hubble ou sua determinação. Em cada estafante noite, ele guiava o enorme telescópio expondo fotografias por horas, testando seu comprometimento, seus olhos cansados e o controle de sua bexiga. And guiding means you have to sit with your eye at an eyepiece, watching a guide star, keep it on a crosshair, constantly throughout the entire exposure. And you're stuck there. And in the winter, you are really stuck because it's very cold at most observatories. Em alguns anos, as fotografias de Hubble responderam algumas das maiores perguntas astronômicas de sua era, provando que a Via Láctea é apenas uma das inúmeras galáxias. Nosso conjunto local de estrelas, que se acreditava conter todo o universo, era um pequeno posto, uma gota no oceano cósmico. E o universo não só era muito maior do que imaginado previamente, mas estava se expandindo a velocidades fantásticas. Edwin Hubble descobrira as primeiras provas para resolver o maior mistério, provas de que tudo que conhecemos ou vamos conhecer começou em uma grande explosão. O trabalho de Hubble no telescópio revelara novas profundezas do universo, mas seriam necessários observatórios ainda maiores para explorar essas profundezas. O construtor George Hale estava pronto para o desafio. Maravilhas modernas. O olho gigante. Nos anos 20, George Hale se engajou na criação de uma máquina capaz de ver uma vela a 16 mil quilômetros, 10 milhões de vezes mais sensível que o olho humano. Apenas com um enorme telescópio de 5 metros, os cientistas poderiam explorar o vasto universo que Hubble vislumbrara. O maior instrumento científico já construído, este de 5 metros, pesaria mais de 500 toneladas. Ele não era apenas uma nova versão dos antigos observatórios, era uma fera totalmente nova, exigindo avanços revolucionários e uma enorme gama de tecnologias. Mas Hale estava com 60 anos e com a saúde em perigo. Cada vez mais incapacitado por crises nervosas, ele não tinha tempo a perder. Chamou seu velho amigo Wycliffe Rose, um homem que dizia: tente alcançar mais longe. Juntos, eles persuadiram a Fundação Rockefeller a fornecer 6 milhões de dólares, a maior verba já dada para um projeto científico. Este foi o nascimento da grande ciência na América, o começo de enormes esforços nacionais para estudar a natureza. Quando Hale anunciou o projeto, em outubro de 1928, os jornais do mundo inteiro ficaram empolgados. Eles imediatamente deram o apelido de Olho Gigante para o telescópio e o classificaram como evento marcante na história humana. Sob a entrada de um espaço desconhecido a ser penetrado pelo telescópio de 5 metros, o mundo científico está aos pulos de emoção. O que, todos se perguntam, o telescópio gigante revelará? Los Angeles Times, 29 de outubro de 1928. And the public enthusiasm that followed was just amazing. It went from a little girl sending $1 that she had saved up from her allowance to people congratulating Hale on, in a sense, reinventing the world, beginning our great age of science and achievement all over again. I think there's probably never been a response quite as enthusiastic and as overwhelming toward an instrument with such a benign purpose. O espelho ideal. Quando Hale previu que o novo telescópio demoraria 7 anos para ficar pronto, foi chamado de pessimista. Mas ele sabia melhor do que ninguém que cada estágio do projeto exigia pesquisa e engenharia nunca antes testadas. Muitos até duvidavam da possibilidade de fazer um espelho tão grande. Nobody knew you could cast a piece of glass 200 inches in diameter successfully. And of course, without that, there is no telescope.
The glass, the 200-inch mirror, is the light collecting part of the telescope and the focusing element of the telescope. And if that doesn't work, nothing works. Criar um espelho grande envolve despejar centenas de baldes de vidro derretido em um molde. Neste caso, um molde de 5 metros. O disco resultante deve ser livre de bolhas ou outras imperfeições. A Corning Glass Works, em Corning, Nova York, experimentou uma nova substância para este espelho, vidro Pyrex. Em março de 1934, o jornalista Lowell Thomas usou seu programa nacional de rádio para informar a América que a Corning estava pronta para criar o espelho de 5 metros. He heard about this mirror pouring, and in one of his nightly news broadcasts announced in the typical Lowell Thomas hyperbole that this was the single greatest event of the 20th century, and by which he did not mean even to exclude the First World War. And from that moment, the world just turned toward Corning and poured into Corning to see this event. And it became an incredible publicity show. People in the galleries would, during the pouring, be singing, "I'm seeing the world through rose-colored glasses." I mean, it had everything but an orchestra playing during this very delicate operation of trying to pour the largest chunk of glass ever poured. Apenas dias depois, o público descobriria que a fabricação falhara. Dúzias de núcleos, ancorando o disco no formato de colmeia, haviam se soltado. Reafixá-los era impossível. 9 meses depois, a Corning produziu outro disco, desta vez sem espectadores. Mas fabricar o espelho era apenas o primeiro passo. Para prevenir deformações, a massa derretida a mais de 800 graus era resfriada em menos de 1 grau por dia, um processo que levaria 10 meses. Após 6 meses de resfriamento controlado, a pior enchente da década assolou Corning. Quando o rio Chemung transbordou, a água da chuva inundou as fábricas da Corning. Se a energia acabasse, seria o fim do espelho. The water level slowly rose, and despite all of the efforts and all of the pumping trucks and all of the men of Corning with jackhammers and sandbags, the water literally lapped to the top of the transformer. They got the one transformer they needed to keep the project alive out, really with about a minute to spare. And had that not happened, the mirror would have been lost. O espelho resistira para viver mais um dia. Em 1936, o pedaço de vidro de mais de 18 mil quilos foi enviado para o oeste para a ótica Caltech, em Pasadena. Por mais de 16 extraordinários dias, a preciosa carga foi carregada por uma série de trens especiais de apenas 2 carros, baixos o bastante para passar por pontes e túneis. O enorme telescópio de 5 metros nasceu nos incríveis anos 20, em uma América de otimismo desenfreado. Agora, ele cruzava um país combalido por uma devastadora depressão de 7 anos. Entre filas de pão e desespero, o milagre do olho gigante deu a milhões esperança pelo futuro. Everywhere it went, the train was literally mobbed by people. There would be towns where the temperature was 20 degrees below zero, and all the schools were let out so the children could line the tracks and see this achievement of American technology go by. Grandfathers going out and holding a grandchild up so the grandchild could see the train go by and then say, "Now you will tell your children and your grandchildren that you saw it." This was what we could do. This was achievement. This was the best of America. Nem o julgamento do rapto do bebê Lindbergh ofuscou as notícias da viagem do espelho para o oeste. O sonho de George Hale se tornara parte do folclore americano. Em abril de 1936, o grande disco chegou à Califórnia. Enquanto moradores corriam pelas ruas de Pasadena, o espelho foi escoltado até o laboratório Caltech. Na excitação daquele momento, ninguém imaginava que o telescópio só seria terminado em mais de uma década. Equipe de milhares. Enquanto o público se concentrava no espelho gigante, Hale e seus colegas se voltaram aos muitos outros desafios e criaram um observatório. O domo, o tubo do telescópio, o mecanismo de rotação, todos apresentavam grandes obstáculos.
Em meados dos anos 30, a criação de Hale ocupava milhares de engenheiros, mecânicos e operários de costa a costa. O Monte Palomar, perto de San Diego, foi escolhido para abrigar o observatório. Mais de 1.500 metros acima do nível do mar, Palomar tem um dos céus mais limpos do hemisfério norte. E, apropriadamente, nas lendas indígenas, o monte servia como ponto de partida das almas para o céu. Na Filadélfia, a Westinghouse orgulhosamente entregou o tubo de 15 metros de comprimento e 68 mil quilos projetado para segurar o espelho. Este tubo seria moldado em forma de ferradura, pesando mais de 181 mil quilos, a peça única mais pesada já produzida. Mas, após ser dividido em componentes, as peças eram muito pesadas para serem enviadas por terra. Os blocos gigantes de aço foram carregados em cargueiros e levados pelo mar através do Canal do Panamá, até a Califórnia. Estas e milhares de outras dificuldades foram vencidas pela liderança de Hale. He is, in effect, a one-person network, bringing together industry, academia, government, scientists, and forcing them to work together in a way that has never occurred beforehand. Today, we have an agency like NASA or the National Science Foundation that spends all of its time doing exactly that. But George Hale is accomplishing that when there are no support structures, there are no institutions to do it. Hale observava com orgulho o domo surgir onde antes havia apenas um descampado. O domo de Palomar era a maior estrutura soldada já construída. Cada parte exigia precisão exata. Os trilhos no qual ele girava precisavam ter a suavidade de 0,02 milímetro, senão as fotografias sairiam tremidas. Apenas após 6 meses e muitas horas de trabalho lixando, o trilho ficou pronto. The moving parts of the 200-inch telescope go 535 tons. And we talk about tolerances of thousandths of an inch. To see that kind of precision in that size machine is a remarkable combination. O maior empreendimento na história da ciência durara mais que seus criadores. Em 1938, Francis Pease, o designer original de ambos os espelhos, o de 2,5 e o de 5 metros, morreu de complicações de uma cirurgia de câncer. E George Hale estava rapidamente cedendo. Agora confinado a uma cadeira de rodas, ele se aproximava do fim com serenidade. Em 18 de fevereiro de 1938, ele foi levado para fora, onde olhou para o céu e disse: "É um belo dia, o sol está brilhando e estão trabalhando no Palomar." Dias depois, ele morreu aos 69 anos. Os colegas de Hale continuaram com o projeto. Como sempre, o desafio era aperfeiçoar o espelho gigante. No laboratório Caltech, 20 técnicos operavam na limpíssima sala. Se uma poeira microscópica caísse na escova de polimento, o vidro ficaria riscado, atrasando o projeto em meses ou até anos. Marcus Brown, o único homem ligado ao telescópio do início até o fim, protegia seu espelho com o zelo de um agente federal protegendo o presidente. Some people thought that Marcus Brown was almost a fanatic in terms of his disc. He would order a cleaning. As soon as they finished the cleaning, he would order them to clean the entire laboratory again. But he had become possessive. He was a man with a calling, and this was his masterpiece. And he ruled his optics shop as a dictator. Mês após mês, ano após ano, o disco de 5 metros se tornou um círculo sem fim, polido com ferramentas cada vez mais finas. Mais de 5 toneladas de vidro foram removidas do laboratório. Com o fim da década de 30, o espelho se aproximava de seu objetivo, a perfeição ótica de 1 milionésimo e meio de centímetro. If you want to understand how smoothly polished the glass is, try to imagine scaling that 15-foot mirror up to the size of the United States. If you do that, the highest mountains that the glass would have are something on the order of 6 inches or so. It's an extremely
well-polished piece of glass. Em 1940, com o espelho quase pronto, o projeto sofreu as consequências da guerra. Operários e fábricas foram requeridos pelo esforço de guerra. O precioso espelho foi lacrado e guardado. A nobre busca pelas respostas às charadas do universo teria que esperar perante as barbáries da humanidade. O telescópio de Hale. Após a guerra, o espelho foi retomado e o trabalho de polimento continuou. Por fim, no final de 1947, após 11 anos e 180 mil horas homem afiando e polindo, o trabalho estava terminado. O espelho estava pronto para sua última jornada até o topo do Monte Palomar. A companhia Bellier, que prometia carregar tudo, de um prédio a uma baleia, ficou responsável pela inestimável carga. Uma caravana de caminhões, escoltada por 10 patrulheiros rodoviários, rastejava ao máximo de 16 km por hora. In the early morning hours, this cargo goes by. It's not been announced anywhere. And farmers first wake up and other people wake up and see something go by, and it's not clear what it is even. And then each village it would go through, each juncture on the street, someone would say, "It's the giant eye." There would be a sort of hush because people would have a sense that they would never again see anything quite like this. O telescópio de 5 metros sobrevivera a uma depressão, a uma guerra mundial, à morte de seus criadores, 2 décadas e uma geração inteira se passaram, desde seu financiamento e término. Um longo período em termos humanos, mas insignificante na escala temporal astronômica. Em 3 de junho de 1948, na presença da viúva de George Hale e convidados, o telescópio foi oficialmente inaugurado. Enquanto este grande instrumento sonda os segredos do universo, é adequado que o dediquemos à memória do cientista que contribuiu tão brilhantemente para a ciência da astronomia e serviu tão avidamente à comunidade e sua nação. Dr. Leader Bridge, inaugurando o telescópio Hale. Por 30 anos, o telescópio Hale reinaria supremo como o melhor observatório na Terra. Muito da história da cosmologia e da astronomia do século XX foi escrito em Palomar. No topo desta montanha, os homens viram pela primeira vez a vida e a morte das estrelas. Foi aqui que o universo foi descoberto como sendo 2 vezes maior do que o imaginado e, mesmo hoje, o telescópio contribui diariamente para seu legado contínuo. The 200-inch telescope and all optical telescopes in the world are always kept at the most critical edge of research capabilities. That was built into them by the people who designed it. It always amazes me how well built the 200-inch telescope is. It was built to last. A magnífica nova máquina chegou tarde demais para o grande astrônomo Edwin Hubble, que morreu em 1953. Mas o nome Hubble sobreviveria, inspirando o próximo salto da humanidade para conhecer os céus. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Estamos a apresentar Maravilhas Modernas. Os olhos da Terra. De nosso lar na Terra, olhamos para longe e imaginamos em que tipo de mundo nascemos. A busca vai continuar. O ímpeto é mais antigo que a história. Não é satisfeito e não será suprimido. Edwin Hubble. Nos anos 70, a astronomia estava pronta para o salto tecnológico seguinte. A maior limitação de todos os telescópios, mesmo o Hale, era a distorção causada pela atmosfera da Terra. É por causa deste ar instável que vemos as estrelas piscando. A solução?
colocaram o observatório muito acima da atmosfera. Com visão clara das estrelas, o telescópio funcionaria como os olhos da Terra, podendo enxergar até os limites do universo, até a aurora da criação. O que foi logo denominado Telescópio Espacial Hubble surgiu com os mais complexos instrumentos científicos já construídos. Mais do que um simples telescópio, o Hubble é um observatório completo com câmeras, computadores e sistema de direcionamento. Durante os anos 80, mais de 10 mil pessoas ao redor do globo trabalharam para criá-lo. A Agência Espacial Europeia montou 2 gigantes painéis de captação solar para energizar a nave, cada um contendo 48.800 fotocélulas do tamanho de cartas. Computadores em Connecticut e Califórnia monitoraram o polimento do espelho primário de 124 centímetros. O sistema operacional terrestre do Hubble, seu cérebro, consumiu 12 mil horas-homem em programação. Embora pese 13 toneladas, o Hubble é uma máquina frágil. Em 24 de abril de 1990, o ônibus espacial Discovery fazia a contagem regressiva para partir com o Hubble a bordo. Astrônomos ao redor do mundo cruzavam os dedos. What you do is you build your telescope the best way you know how, and then you put it on top of a controlled explosion and hope that it'll make it to orbit all right. So for me, the biggest risk, and it was a nail-biting time during the launch, was that something drastic would go wrong. 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. When Hubble launched in April of 1990, it was a dream come true because many of us have worked on this program for decades, some even longer than my 20 years. And just seeing the shuttle going up there was just incredible high, but then the problem started. O plano da NASA exigia que o longo braço da nave colocasse o Hubble no espaço. Todos sabiam que este período de colocação era de máximo risco. Uma vez em órbita, a tripulação da Discovery começou a tirar cuidadosamente a máquina de $2 bilhões do compartimento de carga. Discovery, your go for umbilical disconnect. O menor erro poderia danificar o telescópio. E como se isso não fosse pressão suficiente, os astronautas trabalhavam com um prazo apertado. Se os painéis solares não fossem abertos a tempo, o Hubble não funcionaria. We had to get those out and powered up because the batteries only had a charge for about 6 hours. And if those batteries ran down, the Hubble would have been dead. So once the shuttle released its own power system from the Hubble, we had to get those solar panels out in about 6 hours. So we're all frightened about that. Um dos painéis solares emperrou, atrasando a separação e consumindo tempo precioso. O tempo passava e a tripulação se preparava para uma caminhada de emergência no espaço. This is Mission Control Houston. Flight controllers here in Mission Control Center discussing an impending deadline. The other thing I need an answer to is if I can go ahead and commit to EVA with a thought of going out and cranking it out. If whatever they're about to do fails, do they want us to just press on to back them up? We need to get on with it. Okay, flight, I'll come back with the answer. And I need answers now. But we had the astronauts already getting their spacesuits on and getting ready for to go outside and do a spacewalk to hand crank them out just in case. And we got within 1 or 2 hours before power ran out when the solar panels finally came out. Rendezvous, we're go. Fido, go. Eagle, go. Ecom, go. Inco, we're go. FAO, Go. Max, go. PRS, go flight. EVA, we're go. So Capcom, we have a go for release. Discovery, go for Hubble release. O Hubble estava finalmente livre, orbitando 610 quilômetros acima de seu mundo natal. A bordo do ônibus espacial, os astronautas celebraram o momento, relembrando o homônimo do telescópio. We managed to obtain this device, which is the guiding eyepiece, we are assured, from the 100-inch telescope on which Edwin Hubble
did many of his observations out at Mount Wilson in California, so it's his fundamental work, in fact. Os olhos da Terra estavam prontos para observar as origens do Big Bang. Quem poderia pensar que este sonho tornado realidade viraria o pior pesadelo da astronomia? Desastre. Quase imediatamente, os painéis solares causaram problemas. A cada 45 minutos, o Hubble mudava da luz do Sol para a escuridão, alterando abruptamente a temperatura em centenas de graus. As mudanças rápidas de temperatura faziam os painéis se contraírem ou se expandirem, chacoalhando o delicado mecanismo por vários minutos. O Hubble tinha um sério problema de instabilidade e não havia como solucioná-lo. Os testes nas semanas seguintes revelaram um problema ainda mais enigmático. Os dados do espelho de 124 centímetros não faziam sentido. Era como se o espelho não pudesse fazer foco. Com o aumento das provas, ninguém queria confrontar a possibilidade de um defeito grave. The primary contractor who had built the mirror and the telescope and who was nominally in charge of helping to set up and align the optics was saying in this period that there wasn't a problem. So I was on the one hand saying there was a problem. The official contractor, on the other hand, was saying there wasn't a problem. Então, de repente, o problema era óbvio demais para negar. Uma falha no espelho primário, um erro óptico equivalente a uma 40ª parte da espessura de um fio de cabelo, deixou o Hubble seriamente danificado. A comunidade astronômica estava arrasada. It was finally in late June that the final data came in, and we couldn't deny it. And it was just a crushing blow. I mean, I remember getting a call on a Sunday afternoon, and I was crushed. O desastre com o espelho foi logo seguido por um fiasco de relações públicas. A imprensa e o público bombardearam a NASA por sua aparente incompetência. Apenas 4 anos após a tragédia do ônibus espacial Challenger, o apuro do Hubble fez muitos se perguntarem se a NASA podia fazer alguma coisa direito. O verão de 1990 trouxe muitos editoriais contundentes e charges agressivas. O instrumento científico mais complexo já construído havia se tornado uma piada nacional. O Congresso se reuniu em setembro, em meio a temores de que os legisladores deixassem o Hubble simplesmente morrer. If Congress had turned off the telescope that summer before we had a chance to fix it, it would have been a death blow to American astronomy. We would probably never get a chance, within our lifetime certainly, to build another large optical telescope. And for those 10,000 people that had spent decades on this program, it would have been a personal tragedy. A tragédia iminente ameaçava consumir cada um que estava ligado a ela. Na passagem do verão para o outono, em Washington, não só o telescópio Hubble, mas o futuro da própria NASA e do programa espacial americano pendiam na balança. Voltando do abismo. Enquanto o avariado telescópio Hubble contornava a Terra, uma investigação apontou sua imperfeição como erro humano. Os computadores apontaram o problema no espelho e seus avisos foram ignorados pelos supervisores ópticos. Por uma estranha jogada do destino, um outro erro humano de cálculo salvaria o Hubble. We were saved by Saddam Hussein. Before the invasion of Kuwait, there had been congressional and Senate hearings into it, and more promised in the fall. Well, then he invaded Kuwait, and I think that distracted the public opinion and gave us a window in which to fix the problem. Em teoria, a miopia do Hubble poderia ser corrigida trocando sua câmera por outra, equipada com lentes de compensação. Um pedaço corretivo de vidro do tamanho de uma moeda poderia restaurar sua visão plena. A tripulação treinara há quase 2 anos para a missão de reparo. Eles passaram 400 horas em tanques d'água, praticando com componentes do Hubble do tamanho de uma geladeira. Mas para Story Musgrave e seus amigos astronautas, nada importava mais do que a preparação mental. It's choreographing a dance such that 5 days of activity out there
You know precisely what body motions you're going to take, how you're going to fit into things, where all of 300 tools are going to be throughout that 5 days. You simply build a script that you can now follow through out there in space. Quando a Endeavour partiu, espetacular lançamento noturno em dezembro de 1993, ela embarcou em uma missão extraordinariamente complexa e de alto risco. 5 noites completas de caminhada espacial estavam planejadas. A maior já feita de longe. Os astronautas tentariam completar várias tarefas e ficariam felizes de conseguir realizar metade dos reparos. O tempo todo transmitindo imagens para os encantados terráqueos, a Endeavour começou capturando o Hubble em seu longo braço. A primeira tarefa era trocar os problemáticos painéis solares por novos painéis resistentes à temperatura. Quando um dos painéis antigos se recusou a sair facilmente, foi ejetado sem cerimônia no espaço. Trocar os painéis que eram parte do projeto do Hubble era um procedimento relativamente simples. Contudo, ninguém esperava a necessidade da troca da parte eletrônica dos painéis. Esta tarefa iria requerer paciência excepcional. I have a very bulky spacesuit that weighs about 500 pounds with me in it, and I'm riding on the end of a 60-foot arm, dealing with screws that are 3 millimeters and are non-captive. That task was excruciatingly painful. That was 3 hours of very, very hard work with 3 millimeter screws. And the reason being is because that job had not designed to be done by a spacewalker. O terceiro dia marcou o momento crítico da missão. Para corrigir a visão do Hubble, a câmera primária seria trocada. Para isso, precisariam remover a capa protetora do espelho. Mãos humanas estariam movendo objetos grandes e pouco manuseáveis a menos de 10 centímetros da superfície do espelho. Even the slightest of touching on the Hubble surface, you are making dust which could end up on the optics. Every time you have to tie yourself down or some other instrument and you put a metal hook, metal to metal, you're worried about flaking, you're worried about scarring. We were very, very concerned about the threat that we were to Hubble. When we got that camera in and they turned it on to make sure it was working, and it was working, that was a great, great, great relief. I think everything after that was sort of anticlimactic. Getting that camera in was the #1 priority because that was the camera that was going to do all the science that we always promised. Crianças das Estrelas. A missão de reparo da Endeavour superou os sonhos mais loucos da NASA. Cada uma das várias tarefas foi realizada com perfeição. Com sua visão restaurada, o Hubble permitiu aos homens enxergar 10.000 vezes mais claramente do que antes. O mesmo salto de resolução feito por Galileu quando ele apontou pela primeira vez sua lente de espiar para o céu. Esta foto da galáxia M100 foi tirada pelo Hubble em 1990. Aqui, a mesma região vista pelo telescópio reparado. It's very, very exciting time to be doing astronomy. And everybody has their favorite objects, which they have studied for many years. And when you finally get the opportunity to take a Hubble picture of those objects, you'll suddenly see things that you hadn't suspected. You'll see things that you'd long suspected but really wanted to prove. You'll always learn something new. O Hubble pôs à prova as mais valiosas mentes da astronomia. What Hubble did was looked at the center of a galaxy where we suspected there might be a black hole. A black hole is an object that is very, very dense and very, very small. So dense and so tiny that the speed of escape from that object exceeds the speed of light. So nothing can get out of it. Everything just gets sucked into it and disappears from the universe. Black holes have been fantasy and science fiction for decades. And what Hubble has done now is it's shown us that black holes are scientific fact. O Hubble foi possível graças aos 10.000 homens que trabalharam tanto tempo para concebê-lo, construí-lo e consertá-lo. Mais que isso, ele é um descendente direto dos homens cuja sede por conhecimento não seria negada.
Galileu, sacrificando sua liberdade para colocar o Sol no centro de nossa galáxia. George Hale, vencendo seus demônios para construir observatórios cada vez maiores. E Edwin Hubble, guiando um telescópio por 8 horas em um domo congelante para capturar provas de um universo em expansão. People really yearn to understand the stars, the universe, because that's where we came from. We are children of the stars in the sense that the chemical elements in our bodies were cooked in stars. The carbon, the calcium, all the good stuff in our bodies were cooked inside the nuclear furnaces of stars. And then those stars blew up and sent those chemicals all over the universe. And luckily, some of them collected here in the solar system. O homem sempre foi uma espécie que olhou para o céu. As ferramentas mudam, a ânsia permanece a mesma, saber de onde viemos. Escrevendo em 1902, na aurora de nossa grande era de descobrimento astronômico, A.G. Wells previu a aventura que jazia pela frente. É possível que tudo que a mente humana já conquistou seja apenas o sonho antes de despertar. Virá um dia em que os seres latentes em nosso pensamento, escondidos em nossas mentes, pisem sobre a terra como pisamos sobre um banquinho. E então, estenderemos as mãos entre as estrelas.